Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Gilberto, mais uma vez, professor especialista da história da nossa gloriosa Baixada Fluminense, e venho indicar no dia de hoje mais um livro para vocês, uma excelente bibliografia, da qual eu tenho a honra, tenho o prazer em ter em minha biblioteca. Um livro interessantíssimo de Elísio de Oliveira Belchior, da editora Livraria Brasiliana, um livro de 1965, tá vendo? Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro. Esse livro, na verdade, é uma trilogia que foi editada pelo quarto centenário da cidade de São Sebastião, do aniversário da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. No ano de 1965 fez 400 anos. Então é um livro muito interessante da coleção Vieira Fazenda. Mas por que eu estou indicando esse livro? Porque eu vou falar algumas coisas sobre ele também que eu acho interessantíssimo para o ramo de pesquisa na qual eu participo. Esse livro indica algumas das sesmarias mais importantes que existiram na orla do recôncavo da Guanabara, mais precisamente do que atualmente hoje é o meu município de Caxias, isso a partir do ano de 1566, com a doação da primeira sesmaria ao colono português chamado Brás Cubas, na região do antigo Rio Meriti. Vale lembrar também, pessoal, que atualmente não existem mais os rios na Baixada Fluminense. Qual é a diferença entre rio e canal? Canal é um rio que foi retificado, que perdeu seus meandros. Nos baixos cursos dos rios Meriti, Iguaçu, Sarapuí, Saracuruna, Pilar, antigo Marobaí, Estrela, antigo Iomirim, todos esses rios foram retificados por diversas empresas em diversas obras de saneamento entre o final do século XIX e o início do século XX. A mais conhecida dessas empresas foi, na verdade, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento do engenheiro Hildebrand de Góes, mas também teve uma empresa alemã chamado Godarle Gruber, que ajudou a sanear também. Teve o saneamento proporcionado por Nilo Peçanha, no início do século XX. Enfim, isso é um outro assunto. Mas o mais importante é que algumas dessas sesmarias que estão nesse livro, que eu vou desfolhar, eu vou ler para vocês daqui a pouco, essas sesmarias são difíceis de localização. Por quê? Porque justamente nos atuais canais dos antigos rios, eles foram retificados e muitos trechos foram soterrados por milhares de toneladas de argila. Alguns portos, que eram portos concomitantes, portos associados a essas sesmarias, certamente são soterrados também, o que é um grande objeto de pesquisa que eu tenho há muitos anos. Eu quero mandar um abraço também para alguns amigos meus, que são pesquisadores, o Rudelfim, a Dinalzi Pereira, o Antônio Alexandre Lopes. São grandes amigos que eu tenho que atuam em determinadas áreas de pesquisa, não só em relação à história local, como na minha Baixada Fluminense, mas também como naquela região do antigo Rio Meriti, a região que pertencia a Nossa Senhora da Prestação de Irajá, do outro lado da banda da além do Meriti, a região da Cidade Alta, Irajá, Pavuna, Vigário Geral, Parada de Lucas, que é uma região também que tem um certo litígio histórico com a Baixada Fluminense, com a região de São João Batista de Tragaponga. O primeiro arraial que deu origem a Duque de Caxias é o arraial de Meriti, na beira do antigo rio Meriti, que sobraram apenas alguns meandros localizados no Parque Lafayette, mais precisamente no Engenho da Covanca, na região do Engenho do Porto e no Canal dos Caboclos, ali próximo à igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi a segunda sede de São João, a segunda sede de São João Batista de Tragaponga. A primeira sede de Tragaponga ficava ali próximo ao retorno do Hotel Capri, na beira da rodovia Washington Luiz, ali na entrada do Trevo das Missões, próximo ao Parque Beira-Mar. Inclusive existem alguns vestígios da antiga capela Itaipa de Pilão, pelo menos alguns tijolos estão soltos em cima do outeiro no retorno do Hotel Capri.
Esse é um outro assunto também que eu vou fazer um outro vídeo, né? E essa região de São João Batista, ela foi chegando cada vez mais para dentro do sertão do Meriti, para dentro do rio Meriti, Parque Lafayette, e a partir do início do século XX, para o centro de São João de Meriti, na Rua da Mateus, né? Mas, enfim, esse é um outro assunto também, que são diversos assuntos que a gente tenta falar aqui, tudo baseado apenas no nome desse livro, né? De 1965, Elísio de Oliveira Belchior, Conquistadores e Povoadores do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, a parte mais interessante. Deixa eu retirar aqui agora o celular, que eu tenho que aproximar, né? Só um momento. Tá aqui. Eu vou fazer, é um vídeo bem breve, né? Bem rudimentar, vamos colocar dessa forma, tá? Um livro de 1965. Elísio de Oliveira Belchior, Conquistadores e Povoadores do Rio de Janeiro. Livraria Brasiliana, Editora, Rio de Janeiro, 1965, em comemoração, né? Uma coleção bibliográfica Vieira Fazenda, do 4º centenário de fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Mas que fala sobre as Seis Marias da Baixada Fluminense. Então vamos ao que interessa aqui, né? Bom, eu tenho aqui algumas Seis Marias que eu até demarquei aqui. Por exemplo, eu tenho Gaspar da Cunha, tenho a Marquesa Ferreira, que o nome dela era Marquesa, ela não era Marquesa de título, né? Era esposa de Cristóvão Monteiro, o primeiro sesmeiro, né? Que recebeu até parcela da Sesmaria de Brás Cubas na região de Iguaçu, atualmente aquela região de São Bento até Xerém, né? Tudo ali que beirava o Rio Iguaçu pertencia à viúva, né? A Marquesa Ferreira, por ocasião do falecimento do grande colono português Cristóvão Monteiro, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso também. E a Marquesa Ferreira doou parte da sesmaria do seu marido, né? Após a morte dele, para o Mosteiro de São Bento. Isso foi no ano de 1568, né? A região de Iguaçu, a região de São Bento de Iguaçu, foi uma das primeiras regiões, né, doadas para o Mosteiro de São Bento no nosso território, isso no século XVI, para os monges beneditinos, né, da cidade do Rio de Janeiro, que receberam, na verdade, um grande engenho de açúcar, né, uma grande região produtora de cana-de-açúcar em plena Baixada Fluminense, né? Deixa eu ver se consigo localizar aqui, gente, porque é muita informação. Aqui, achei alguma coisa aqui. Eu já demarquei. Eu estou fazendo aqui um vídeo, gente, aqui mais assim, nem separar aqui, ó. Por exemplo, a minha região aqui onde eu estou agora, né, no Colégio ACEP em Saracuruna. Tem nesse livro aqui uma referência de uma Sesmaria que existiu aqui próximo, aqui da Capela do Rosário e a estação de Saracuruna, a antiga estação do Rosário. Ali por trás existe o canal de Saracuruna. Saracuruna significa Saracuraúna, Saracura preta, que era uma ave abundante nessa região aqui. E tem referência de uma Sesmaria que foi doada por um colono português chamado Sebastião Fernandes de Leão, no ano de 1578. Vamos ler aqui esse livro, né? Aqui, ó. Sebastião Fernandes de Leão, aqui, ó, sesmeiro, é um sesmeiro português, tá? Obteve 1000 braças de largo e 1500 braças de comprido no rio de Saracuruna, ao 18 de novembro de 1578. Tá vendo? Até anotei aqui, ó, o colono Sebastião Fernandes de Leão recebe terras no rio Saracuraúna, atual Saracuruna, Duque de Caxias. Tá? Foi a origem do bairro de Saracuruna em 1578, logicamente que lá na beira do rio Saracuruna existe um porto chamado Porto de Saracuraúna, que está soterrado por milhares de toneladas de argila pela retificação do rio Saracuruna ocorrida no início do século XX,
e com certeza é um porto com atracador de pedras, e eu tenho o objetivo modesto de localizar esse porto. Eu sei que vai ser muito difícil, porque eu não tenho auxílio para isso, né? Eu sei que ele está lá embaixo, soterrado, mas, enfim. Vamos lá, gente, vamos ver se eu acho outra sesmaria aqui. Eu quero ver se eu acho as primeiras, né? Por exemplo, Brás Cubas. Brás Cubas, ele foi um dos primeiros colonos, né, na região essa nossa região aqui de Iguaçu. Aqui, ó, Cristóvão de Barros. Ele foi um sesmeiro de Magé, tá? Ele recebeu, na verdade, uma doação. Ele deu origem à vila de Magepe, naquela região ali do Porto da Piedade. Tem até um outeiro, uma cruz de ferro em cima daquele outeiro de frente para o Pier da Piedade, do Cais da Piedade, ali como quem vai para o Poço Bento de Anchieta, né? Que foi onde surgiu a primeira capela em devoção em Taipa de Pilão, em devoção a Magepe Mirim, tá? Depois, no século XVIII, é que se chegou para dentro do rio de Magepe a igreja de Nossa Senhora da Piedade de Magé, que aquela igreja do centro de Magé é a segunda que deu origem, né? A segunda foi uma transferência da primeira, originária em Taipa de Pilão, não era Hora de Baleia ainda, era Taipa de Pilão, no Porto da Piedade. Magé surgiu de frente à Baía de Guanabara, assim como São João Batista de Tragaponga de Miriti também surgiu de frente à Baía de Guanabara, na região do Parque das Missões ali, Parque Beira-Mar, em Duque de Caxias, do retorno do Hotel Capa, tá? Mas eu quero localizar aqui Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros, tá aqui, Cristóvão de Barros. Governador da cidade do Rio de Janeiro, tá vendo? Tem a citação dele, mas eu quero achar referência aqui em relação a Magé. Aqui. Pedi então 2 léguas de terras da costa ao longo da Baía de Guanabara, tá? É com H mesmo. E 4 para o sertão, ficando no meio da sesmaria o rio Magé, tá vendo? Mas não as obteve, pois o capitão Mor deu-lhe a água de Magepe com 1,5 légua ao longo da água que se começa a medir de onde o dito engenho houver fazer boca do rio a metade, enfim. As terminologias, né, a língua portuguesa no século XVI, aqui, seguindo a risca, né? Cristóvão de Barros. Eu tenho aqui também um livro interessante, gente. Assim, eu vou ficar aqui horas lendo aqui, porque tem diversas referências, né, em relação à Baixada Fluminense. Aqui, ó, uma que eu achei por acaso. Jerônimo Fernandes, ele recebeu uma sesmaria em 1565 também, aqui, ó. Carta passada 11 de fevereiro de 1568, 3.000 braços em quadra, pelo Rio Iguaçu, pegado com Jorge da Mota, ou seja, um outro sesmeiro também, 30 de agosto de 1568, entendeu? Lá em Guaxindiba, do outro lado da Bahia, de Guanabara, na região de Itaboraí, né, São Gonçalo, Tapera de Mutuá. Então, assim, era uma região que foi ocupada por colonos portugueses justamente para evitar uma nova invasão francesa como aquela que ocorreu com o pessoal de Villegagnon, né? Então, os franceses foram expulsos definitivamente do recôncavo da Guanabara, ou seja, o norte da capitania de São Vicente, né? Porque a sede era aquela região de Santos, São Vicente, né? Enfim, e eles foram expulsos e os portugueses trataram de colonizar com os lusitanos, né? Para poder evitar uma nova invasão francesa nessa região aqui da Baixada Fluminense, tá? Isso com auxílio dos nativos de Araribóia também, os tupinambás, que fizeram uma aliança com os portugueses, né, para poder evitar uma nova invasão francesa. E os amigos dos franceses, os temiminós, né, os temidos temiminós. Esse é um outro assunto também, que não cabe entrar aqui nessa resenha, né? Eu estou apenas falando do livro, interessantíssimo, que cita, né, sobre as sesmarias nessa nossa região aqui. Tá ok, pessoal? Então, assim, eu estou querendo achar, eu não fiz marcação nenhuma, por isso que eu não estou... Aqui, ó. Uma outra que eu achei aqui.
Estevão Raposo, morador de São Vicente, a capitania de São Vicente, que é de Santos até Cabo Frio, tá? Companheiro de Estácio de Sá na conquista do Rio de Janeiro, assim o demonstra a sesmaria recebida aos 21 de novembro de 1565, medindo 400 braças ao longo do mar e 600 para o sertão na costa de Pirajepe, Magé. Ou seja, isso aqui foi aquela região da Piedade até a região da Praia de Mauá, tá? Estevão Raposo, colono português, que recebeu em benefício, né, de Mendes Sá, uma grande sesmaria na Baixada Fluminense para tomar conta, né, dessa região e evitar uma nova invasão francesa. Aqui, ó. Ana Rodrigues, esposa de Domingos Machado, dono de terras ao longo do rio Saracuruna. Aos 13 de maio de 1596, o casal doou ao Mosteiro de São Bento 500 braças de largo, 1.500 braços comprido, para construir parte do patrimônio da ermida de Nossa Senhora da Conceição, doada àquele mosteiro de São Bento, logicamente, por Aleixo Manuel e sua mulher Francisca da Costa. Tá? Então, assim, eu estou passando aqui sem nenhum tipo de compromisso fixado em ter que achar, né? Eu tenho esse livro há um bom tempo, mas só agora eu estou lendo com calma esse livro. Aqui, ó, achei uma outra aqui que eu já fiz a citação. Então eu vou desfolhando assim quando eu tenho tempo para isso, né? Não é sempre. E vou marcando, né? O que eu consigo, porque eu tenho tempo. Aqui, ó. Olha a outra aqui. Baltazar Tavares. Sesmeiro recebeu aos 22 de agosto de 1579 1.500 braças ao longo do rio e 3.000 para o sertão e sobejos no rio Iguaçu, tá? Em 22 de março de 1593, obteve mais 1.500 braças no mesmo local, Iguaçu. Atual cidade do Duque de Caxias, gente, 1579, ok? Pessoal, eu estou aqui com alguns minutinhos aqui entre aulas online, né, fazendo essa resenha despretensiosa a vocês. O objetivo é indicar o livro a vocês, tá? Talvez vocês encontrem num sebo lá no centro da cidade, da Gomes Freire, na Rua dos Inválidos. Eu consegui o meu livro num sebo, paguei baratinho. É um livro raríssimo, não se encontra. Se encontrar vai ser por pura sorte. Conquistadores e Povoadores do Rio de Janeiro, da editora brasiliana, um livro de Elísio de Oliveira Belchior, datado de 1965, tá? Então eu indico esse livro para vocês. É uma coleção chamada Coleção Vieira Fazenda, uma trilogia de livros que foi lançado por ocasião do 4º centenário da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, como forma de indicar a colonização de todo o recôncavo da Guanabara, né? Não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também da minha Duque de Caxias e de Magé, né? Niterói, São Gonçalo, o recôncavo interno da Guanabara, por colonos portugueses. A maioria eram lusitanos sefarditas, eram judeus, criptojudeus, cristãos novos, né, que vieram para plantar cana-de-açúcar na região da Guanabara, mais precisamente na região da minha Duque de Caxias. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Valorizem a história da Baixada Fluminense. Se você quiser conhecer o seu futuro, valorize enormemente o seu passado, que ele já foi muito glorioso. Muito obrigado a todos vocês.